Olá, bem-vindos ao Prevcast, o podcast da Previna. Eu sou a Alda de Miranda, responsável pelo branding da Previna. Estou aqui hoje com o Dr. Verri, fundador da Previna, que é médico pediatra formado pelo Unicamp, com residência pelo Unicamp. E a gente está aqui hoje, Dr. Verri e eu, recebendo a doutora Maíra Pieri. Bem-vinda, doutora Maíra. Obrigada, um Que prazer. bom que você está aqui com a gente. Para vocês saberem, a doutora Maíra, ela é fundadora da Clínica Pieri, médica com formação e residência em pediatria pela PUC de Campinas, com doutorado pela USP, é chefe e fundadora do ambulatório de Ebiatria da PUC Campinas, professora de pediatria da São Leopoldo Mandic, especialista em psicanálise da adolescência pelo Unicamp, tem residência médica em medicina do adolescente, que é a Ebiatria, pela USP, estágio no tratamento de álcool e drogas para adolescentes em Harvard e com MBA pela Texas State University. Bem-vinda, doutora Maíra. Prazer estar aqui hoje para conversar um pouco sobre a adolescência com vocês. Pois é, doutor Verri, a gente estava conversando que Dr. Verri é pediatra, né? E no consultório os pais, ainda com os filhos pequenos, já comentam do receio que tem da adolescência, né, Dr. Verri? Isso é meio interessante porque desde criança os pais já têm uma certa ansiedade da adolescência. Então eu sempre comento com eles, olha, pais presentes, vocês podem ficar tranquilos que a adolescência tem grande chance de ir bem. Mas eu acho que é muito importante a gente conversar sobre hoje o que nós podemos fazer para com essa família ajudar o adolescente, para poder ter uma adolescência legal. E a gente tem hoje a Beatria, que eles estudam, tudo sobre o adolescente, e eu acho que vai poder ajudar bastante a gente, a Maíra, aqui hoje. Que bom que a gente está aqui junto hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre a adolescência, como fazer a adolescência, como os pais podem lidar melhor com a adolescência, que dicas a gente pode dar para que as pessoas, nós, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto médicos, o que nós podemos fazer, enquanto família, o que nós podemos fazer para que essa fase, para desmistificar um pouco a adolescência e fazer com que essa fase flua melhor. Então, eu acho que a gente pode começar, doutora Maíra, explicando o que é a ebiatria, porque Sim. é uma coisa muito nova. Sim, é verdade. A ebiatria, então, né, é uma especialidade médica voltada para o adolescente que vai de 10 a 24 anos de idade, e 24 é uma curiosidade. Por que 24? É porque quando o cérebro está totalmente formado, por isso ficou o marco de 24 anos. E o jovem, né, durante a adolescência, a gente divide ela em 3 períodos: a adolescência precoce, a média, a tardia, né? A tardia quase o jovem adulto, para a gente lidar de diferentes formas com cada um. Como o Dr. Verri estava falando no início, né, assim, muitos pais ficam preocupados com a aborrecência e a gente tenta desmistificar, né? É um período tão gostoso, se a gente lembrar da nossa adolescência, quantas coisas bacanas a gente fez aí, mas tem uma preocupação sim dos pais, né? Então, no começo é muito a gente vê aí a questão de crescimento, depois as questões sociais, psicológicas. O jovem, a ebiatria vê a parte física e mental também, né? Então, hoje nós temos muita questão de depressão, de ansiedade, né, de bullying, a questão de sexualidade, tudo isso aí é olhado de uma forma específica para o adolescente aí. Então, o médico ebiatra, ele não cuida só da saúde física, é isso que você está me dizendo, que é um olhar mais amplo. Isso mesmo, e eu acho que mais da metade da preocupação com a adolescência e o cuidado é com a parte psicológica e social, as interações dele, sim. Então a gente cobre as duas questões aí, sim. E falando um pouquinho da parte da saúde física, quando o adolescente chega no consultório, existem algumas dicas que a gente pode dar para prevenção, para uma vida mais saudável, depois a gente passa para conversar, que o assunto é longo aqui hoje, a gente tem um monte de temas para abordar. Eu queria também falar um pouco sobre prevenção, Sim. né? Eu acho que o Dr. Verri também pode colaborar nessa hora, falando um pouquinho sobre algumas doenças que a gente pode evitar também e que são comuns, poderiam ser comuns na adolescência, ou que a gente pode evitá-las. Eu acho que é importante a gente sempre comentar que durante a criança, na fase da infantil,
os pais estão sempre muito presentes. Então, eles, assim, a nível de vacinação, de imunização, eles acabam sempre levando a nível de, tanto nas clínicas como nos postos de saúde, para fazer a imunização. Então, os pais estão presentes. E depois, com a adolescência, muitas vezes vai tendo um pouco mais de distanciamento e eles esquecem que o adolescente, nós também precisamos vacinar, a gente precisa prevenir. Porque o adolescente, ele se considera, assim, invencível, né? Então, na realidade, ele acha que nada vai acontecer para ele, que nenhuma doença vai ocorrer, que ele realmente é muito forte e tudo. E isso não é verdade. Então, a maioria das vacinas que você faz quando criança, você precisa fazer o reforço realmente na adolescência, e o adolescente, ele é suscetível às várias patologias. E, então, é importante a gente pensar também na imunização do adolescente. E complementando, né, o que o Dr. Berri falou, realmente eu sinto que o jovem tinha um gap aí, né? O jovem estava muito desassistido. Que bom que tem a pediatria para ver que precisa do acompanhamento mesmo, né? Como a gente estava falando com relação à parte física, até quando a gente vai chamar para consulta, a gente fala, né? Por favor, trazer a carteirinha de imunização. Muitos pais falam, nossa, mas na adolescência ainda precisa dar. E sim, né? Como a gente tem HPV, tem a meningite tipo B, o reforço da CWY, né? Então, quão importante é a gente ver a parte física, fazer um check-up da adolescência, para evitar lá para frente também, né? Hipercolesterolemia, diabetes, uma série de coisas que a gente pode triar já na adolescência aí. E eu penso, doutor Ives, você podia falar um pouquinho sobre isso, porque quando você fala em imunização também, como prevenção, e você falou HPV, o HPV, algumas pessoas, existem alguns mitos, e algumas pessoas falam, mas por que eu vou vacinar meu filho adolescente contra HPV se ele ainda não iniciou a vida sexual? E existem porquês dessa vacina ela ser iniciada na infância e ter reforços ainda na adolescência. Isso é muito importante a gente frisar aqui, porque ainda existe alguma relutância por alguns pais em fazer a vacina HPV. Então, a vacina HPV, ela protege contra vários tipos de câncer, né? Câncer de colo uterino na mulher, câncer anal, câncer de orofaringe. E é muito importante você fazer essa imunização, de preferência antes da primeira relação sexual. Então, na realidade, você fazendo entre 9, 12, 13 anos, você tem maior quantidade de produção de anticorpos e isso vai durar mais tempo a proteção do adolescente. Então, é fundamental que você faça realmente a partir de 9 anos, você pode ser feita. Agora existe a vacina HPV nonavalente, que ela protege contra 9 tipos do HPV, então melhorando a proteção, dando praticamente 90% de proteção contra o câncer de colo uterino. E, então, melhorou ainda mais a proteção ainda. Então, é fundamental hoje em dia você pensar em imunização. E também, como que a Maíra falou, das vacinas da meningite. Então, o meningococo, ele é portador, o adolescente porta a bactéria. E ele sendo portador, ele tanto pode ter a doença, como também pode levar para casa, para as crianças, Ele ou pode mesmo para os adultos. transmitir. Pode transmitir, tá bom? E o adolescente, ele por viver em coletividade, frequentar festa, viajar, tudo, ele é um transmissor realmente do meningococo. Então, é importante você fazer, como a doutora Maíra falou, a gente fazer o reforço do meningo ACWY, se já tomou, se não tomou, você inicia, e a vacina do meningo B. Então, são duas vacinas importantes para ser feita no adolescente. E lembrar que também tem o reforço da vacina da tríplice, que é tétano, difteria e coqueluche, que você teria que fazer entre 10 e 15 anos. Também que muitas vezes fez durante toda a infância e depois na adolescência também é importante fazer. E nessa fase do adolescente, quando ele já está maiorzinho, ele também tem as viagens, os intercâmbios, e a gente pode deixar esse adolescente viajar mais protegido, né? Com certeza. E falando nisso agora, vamos voltar um pouquinho para aquela questão social, a adolescência hoje, esse desmistificar a adolescência que a gente estava falando. Doutora Maíra, o que a gente pode falar aí sobre como você enxerga, como os adolescentes chegam hoje no seu consultório? Como é uma consulta da pediatra? Sim, eu acho que isso é um ponto interessante, né? Na própria medicina, a pediatria dá o direito do adolescente ser atendido sozinho, né? E até protegido pela lei da ética médica, né? Então a gente começa num primeiro momento com a família e com o adolescente, só na primeira consulta a gente fica uns momentos com a mãe, com o pai, para eles falarem se tem alguma preocupação. Nessa hora, o que surge para a gente? Olha,
Eu acho que meu filho anda muito deprimido, acho que meu filho está usando maconha, acho que minha filha está tendo relação sexual e não usa preservativo, uma série de preocupações legítimas aí da adolescência. E daí a gente vai ficar só com o adolescente depois, e ele tem o direito à confidencialidade, né? Então, tudo que ele nos falar, ele tem direito de ficar entre a gente. É um atendimento centrado no No adolescente adolescente, e ele sim. vai sentir uma confiança maior, né? Vai Sim, se sentir mais confortável para para conversar. se abrir. Lógico, existem momentos que a gente precisa quebrar esse sigilo, e isso a gente já deixa bem claro desde o começo. Se tiver risco de vida, se tiver drogadição, se o a adolescente ficar grávida, né? Mas tudo isso é muito conversado com eles. Eles, como você falou, são o centro aí. E o nosso intuito é que ele crie um vínculo, que tenha alguém aí de confiança, que ele possa pedir uma pílula, se for o caso, possa falar que está recebendo um bullying e outras questões tantas que a gente tem hoje de internet, né? Que tem acontecido aí, até abusos através de internet, ter alguém aí de confiança para ele estar contando com esse médico. Acho que seria interessante você falar alguma coisa sobre a pandemia, o pós-pandemia, né? É Porque esse verdade. adolescente, ele é um adolescente que talvez não, ele mudou pós-pandemia. Muito. Então, a principal característica do jovem é estar em comunidade, estar entre amigos, né? A gente tem um pico de liberação de ocitocina que acontece com 14 anos, que favorece aí, né, esse estar em grupo. E realmente, na pandemia, eles ficaram muito isolados, então teve um grande prejuízo da saúde mental. Ansiedade, depressão, automutilação, né, que é o cutting, ideação suicida, e a gente está se recuperando já um pouco disso, mas ainda sobram uns restícios, sim, muito por ele ter ficado isolado, sozinho aí, né? E como a gente identifica esse sinal? O pai pode ficar. O que você diria para esse pai que está vendo o filho mais isolado? Como identificar? Existe algum sinal, algum Olha, apontamento? existem sim, né? Eu acho que de recomendação, primeiro, assim, é que a família tente jantar junto, fazer as refeições juntos, sem internet, sem celular, né? Sem televisão, porque é o momento que um participa um pouco da vida do outro. Mas se a gente percebe um filho que não quer sair do quarto, que mudou o desempenho escolar, era bom aluno, agora está indo muito mal, né? Que não quer sair com os amigos, são sinais que falam, poxa, preciso de uma atenção. E por isso que o acompanhamento, né, com o médico de adolescentes é tão importante para a gente pegar precocemente, né, uma ansiedade, uma depressão, aí para a gente, quanto mais cedo a gente tratar, melhor, né? E a gente estava conversando num outro podcast nosso que a importância da família na construção da formação da criança, do adolescente, para que se torne um cidadão, um adulto mais saudável, emocionalmente mais saudável Uhum. também. E eu acho que nessa fase da adolescência, esse acompanhamento precisa ser mais intenso, talvez? Sim, eu acho assim, a gente tem que tomar um cuidado porque o jovem não quer ficar embaixo da asinha dos Isso. pais, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tá perto, mas deixando ele bater as asas dele, né? Não é também para proibir de não ir nas festas, né? De querer fazer todos os passeios juntos também. É legal ele ter a independência dele aí, Eu né? acho importante a gente falar aqui de dar responsabilidade para eles, né? Também, Eu acho que muito isso daí, importante. porque na realidade, o adolescente, o que eu tenho visto muitos pais, existe tanto, muitas vezes, tanto amor que eles protegem tanto que eles acabam não passando responsabilidade para os filhos. Então, acho Um isso excesso de excesso de proteção. proteção. Então, acho que isso tem que ter um certo cuidado. Tem que ser uma proteção, sim, mas com responsabilidade. Eu acho que o adolescente que começa a ter responsabilidade, ele começa a realmente ser um adulto mais saudável. É verdade, eu falo até de um amor exigente, É, né? É importante a gente amar, né? Fazer pelo filho, mas com exigência, com limites, é. né? O limite, ele é positivo, né? Sim, e o jovem pede esse limite, ele fica te testando, Inconscientemente ele te pede, ou às pede, vezes até conscientemente. sim, e te testa várias vezes, mas se a gente não colocar limite, né, de horário de tela, de outras coisas mais, lá na frente tem droga, tem sexo, tem um monte de coisa que esse jovem não vai ter esse limite também, né? Um outro dado que eu acho importante, eu queria até saber a sua opinião,
mas a nível de serviços sociais. Eu percebo que hoje o jovem é muito pouco envolvido em serviços sociais. Ele gasta tanto tempo com tela, tudo, mas ele não está muito preocupado com o outro, ele está ficando cada dia mais individualista. Eu acho isso é um dos problemas hoje em dia da sociedade. Então, eu acho isso uma coisa que a família teria que orientar a esse jovem a participar de algum tipo de comunidade, de cuidados com o ser humano. Sim. Não sei como que você tem feito isso, a tua orientação. Eu também acho o trabalho voluntariado algo muito importante. E assim, acho que a nossa cultura do Brasil ainda precisa melhorar um pouco com relação a incentivar mais esse trabalho. Fora do Brasil, na Inglaterra, a gente vê muito esse incentivo, Sim, né? Eu falo que é para criar pessoas mais gentis, sim, no né? próprio Estados Unidos, hoje, quando você se aplica aí para uma faculdade americana, um dos itens que é considerado é você fez trabalho voluntário, então eu acho muito importante, assim, a gente incentivar nossos jovens em casa, e eu acho que tudo na vida começa do nosso exemplo, se nós como pais, né, a gente faz trabalho voluntário, a chance que os filhos façam é grande também, né, então, sem dúvida, acho muito importante. E você falou agora de exemplo, e a gente estava conversando também, né, doutor Verri, da importância de incentivar e dar o exemplo para a prática esportiva. A gente vê hoje os adolescentes muito trancados e deixam de fazer, às vezes, ou praticar o esporte, ou fazer o movimento. Existe alguma dica que a gente possa dar para os pais nesse sentido? Eu acho que, de novo, fora o exemplo, né, a recomendação hoje é que pelo menos 3 vezes na semana o jovem se exercite, né? Então, ele tem que fazer algum esporte fora a educação física da escola, pelo menos 2 dias aí, né? E no final de semana faz uma caminhada, né? Isso tudo colabora até para ficar longe das telas. Porque hoje o limite, o recomendado para o adolescente são 3 horas de tela, né? Tela como um todo, televisão, celular, internet. Então, a recomendação para o adolescente é que não passe de 3. E se a gente bobear, se não fizer esporte, se não estudar, se não fizer um trabalho voluntário, eles vão ficar 5, 6, 7 horas aí, É o que né? mais a gente vê, né? Sim, E normalmente o que eu comento sempre com os pais, eu acho que é bem interessante, que a adolescência, a janela está aberta do aprendizado, né? Então, o que eles forem fazer, eles aprendem e vão levar para o resto da vida. Então, se essa criança for jogar tênis, com mesmo que certeza. depois ela pare, em adulto ele vai se lembrar de jogar tênis, jogar vôlei, basquete, fazer qualquer coisa que ele vai aprender com muita facilidade nessa idade. Então, é uma idade que é muito interessante, além de tudo, você fazer para o aprendizado lá da frente. Tá? Então, Exato. isso é muito importante. E tem outra situação também, comentando junto com a Maíra, é em relação ao sol. Porque uma das principais assim, maneiras de você poder evitar uma depressão, uma ansiedade, é tomar sol. Então a gente sabe que o sol é importante. O adolescente muitas vezes fica muito trancado dentro do quarto, não toma sol, isso colabora para o desenvolvimento de ansiedade. Não sei qual também, o que você coloca essa posição na Olha, medicina ou isso não. é verdade, sim. Quando a gente no check-up inicial da adolescência, um dos itens que a gente dosa é a vitamina D, e 95% dos adolescentes têm a vitamina D muito baixa. O que é a vitamina D? É o cálcio que eles ingerem no sol se transforma em vitamina D. Então, realmente, os jovens estão tomando pouco sol. 15 minutos de sol por dia já seria suficiente, mas não é isso que acontece. E a gente tem que repor a vitamina D em quase Então, todos os a adolescentes. prática de atividades ao ar livre. Sim, sim, ao ar livre, dar uma caminhada no sol, né? E realmente ela baixa, né? Não só a imunidade fica prejudicada, mas a gente tem uma questão de ela favorece a depressão, a ansiedade aí, e além de tudo ajuda a engordar também, né? Então é importante a vitamina D estar em dia aí. Tem umas situações que eu acho bem interessante, que muitas vezes o pai fica em casa assistindo televisão, no celular, a criança também, eu sempre falo, por que vocês não pegam, vão dar uma volta no quarteirão, vão num parque, numa praça, muitas vezes é uma boa maneira de você tomar sol, você melhorar teu humor, né? E também você com isso você consegue conversar com seu filho, ter um bom relacionamento, Interagir. interagir. Então Sim, são atitudes simples que você pode fazer sem gastar. Que hoje em dia o pessoal fica muitas horas que você faz atividade esportiva, não, mas vai ser caro, não vou ter dinheiro, não sou sócio de um clube, nada. Mas você usando com criatividade, você pode realmente ter esse convívio com a adolescência. Isso não depende de parte financeira, nada. Eu acho que isso depende de uma boa vontade da família, de um bom relacionamento com o adolescente. Criar os momentos de É, interação. E
Eu queria falar um pouquinho, eu acho que os pais vão querer ouvir muito sobre isso, e isso vai dar assunto para um outro podcast, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho também, voltar um pouquinho nessa questão do suicídio, das taxas de suicídio entre adolescentes. Essa é uma preocupação muito grande entre os pais quando lidam com essa fase. Sim, eu acho que a ideação suicida, o pensamento aí suicida, a gente pensava isso lá na frente para 19, 20 anos, mas hoje o índice entre 10 e 14 anos subiu demais, né? E vira e mexe, aqui em Campinas mesmo, São Paulo, cada hora é uma escola aí que teve um caso de suicídio. Então, a gente tem que falar sim sobre o assunto, né? Hoje, os ebiatras faz parte da nossa anamnese, da nossa conversa com o jovem, né? É um caminhar dessa conversa, mas a gente chega a perguntar assim de frente: você já pensou em se cortar? Você já pensou em suicídio? Né? E isso ninguém está estimulando ninguém, ao contrário, né? A gente está investigando aí para ver se prevenindo, porque muitas vezes tem sim uma ideação suicida desde 10, 11 anos e a gente vê, preciso trabalhar com esse jovem. Como que eu vou trabalhar de forma multidisciplinar? Vou pôr numa terapia? Será que eu já preciso medicar? Né? Mas a gente precisa olhar sim, porque hoje a taxa é bastante grande, sim. Uma, um comentário meu aqui que me chama a atenção. Algumas situações que nós tivemos de crianças e adolescentes internados no hospital, que os pais, a gente perguntava, mas vocês não perceberam nada? Os pais normalmente falavam assim, nossa, eu nem percebia, não tinha percepção que o meu filho estava pensando em suicídio, de automutilação. Então, Sim. muitas vezes, está na frente da família, a família ou não quer ou não percebe realmente, talvez ela não conheça os sinais. Não sei se você tem percebido isso também nas suas consultas, Elia. Sim, eu acho que muitas vezes é uma surpresa para os pais, mas eu acho assim, uma família que está presente, né, que está jantando junto, que está fazendo atividade junto, é mais difícil que isso aconteça, né? E muitas vezes nessa questão de cutting, né, essa automutilação, o que que é o cutting, essa automutilação? São cortes superficiais, né, que não têm a intenção de morte, mas sim de se machucar fisicamente, porque é mais fácil a gente lidar com a dor física do que a dor É psicológica. uma maneira de extravasar, De talvez. extravasar, de pôr para fora, né, e lidar com aquela dor melhor, né? E muitos pais falam: "Poxa, tá fazendo isso para chamar atenção, né? Olha, eu descobri, agora você vai levar um castigo". Não, ao contrário, a gente tem que acolher esse jovem aí, né, e ver o porquê que isso está acontecendo. E existe alguma maneira dos pais ficarem mais alertas ou perceberem algum sinal em relação ao cutting, por exemplo? Olha, o cutting, né? Eu acho que assim, o cutting geralmente o jovem deixa ele de forma escondida, né? Os sinais, os lugares principais é antebraço, interno de coxa e baixo ventre, né? O abdômen inferior. Mas é toda uma família aí que a gente já deve estar atento, que é um filho que não está bem, né? Que está depressivo, que está muito isolado, e esses sinais são os principais sinais de a gente estar, ó, meu filho precisa de ajuda. Por isso que eu acho que a prevenção, fazendo a consulta de rotina aí com o ebiatra, né? O médico de adolescentes, vai ajudar para que a gente não chegue num ponto tão avançado aí, Mas o né? adolescente em casa, ele esconde essas marcas? A Esconde. mãe pode A prestar maioria das vezes atenção se esconde. tá. Ah, então, olha, ele esconde. Mas assim, isso que eu falo, o cutting é a pontinha do iceberg, né? Então tem todo um quadro depressivo. Então, a mãe toda hora pedir para tirar casaco, não sei, mas será que é um filho que está toda hora agasalhado mesmo com calor? Né? São sinais. Será que ele está muito quietinho no quarto dele? Será que ele não está saindo? São todos sinais aí para a gente prestar atenção. E também a gente podia falar um pouquinho sobre essa questão da alimentação hoje do adolescente, porque a gente está vendo uma geração aí de também com menos prática esportiva, mais tempo dentro de casa, um pós-pandemia que mudou tudo. A gente está vendo os níveis de obesidade crescendo também. Existe algum olhar, alguma coisa que a gente pode falar aí sobre isso? Eu acho que, com relação aos distúrbios alimentares, né, pós-pandemia, veio tanto para a obesidade quanto a anorexia, bulimia do outro Ah, lado, também, né, olha. bastante, né. Eu acho que os jovens
a questão da rede social ficou muito latente, era o que eles mais faziam durante a pandemia, só tinham a internet, né? Então, essa questão de se comparar, de ver outros modelos, né, fez com que a questão do culto à magreza se intensificasse ainda mais durante a pandemia, né? Então, assim, é outra questão importante também durante a consulta de a gente estar olhando sim para as pessoas com obesidade, né, que estão precisando aí fazer mais exercício, que tem que mudar o seu hábito alimentar, mas também do outro lado, né, os que estão deixando de comer, os que não estão felizes, que não se enxergam a imagem real do jeito que são aí, né? Mas o pai percebendo um sinal desse, meu filho não está comendo, está emagrecendo demais. Então, levar ao ebiatra é um Sim, caminho. sim, a gente acompanha várias meninas, cada 10 casos, 9 são meninas, um menino com relação à anorexia aí, né? Mas a gente acompanha, sim, vários. Eu acho importante a gente colocar aqui que, tanto do ponto de vista que eu falei de imunização, nós estamos falando de alimentação, de esporte, isso daí, todos esses temas, você tem que imaginar que já desde quando é criança, na parte infantil já começa, você tem que estar preocupado com alimentação, com atividade física, com Com relacionamento com seu certeza. filho. Você entra na adolescência e você lembra no nosso podcast que nós falamos sobre o envelhecimento, que nós falamos da importância de você ter atividade física, uma boa alimentação, também já na adolescência, adulto jovem. Então você vê que é toda uma sequência Uma de atitudes, são construção, uma Sim, construção. Então, construção de hábitos, de inclusive, hábitos, né? sim. então isso é importante. O adolescente passa por essa fase mais criticamente, porque ele é crítico, né? O relacionamento dele, muitas vezes com a família, pode estar com maior dificuldade, o relacionamento com os amigos, em termos de bullying. Então, eu acho que isso daí realmente é uma situação muito importante. A gente tem que checar, tem que acompanhar e orientar. Eu não sei qual que é a tua experiência, mas o que eu sinto muitas vezes, essas crianças, elas te ouvem, então, elas ouvem o que você está querendo falar, elas sabem o que é fazer certo e elas precisam de apoio para ser feito corretamente. Eu percebo muitas vezes também que as famílias acabam, muitas vezes, não dando esse apoio, muitas vezes, para adolescente. Não sei, Sim, o né? apoio é fundamental aí na compra dos Fundamental, alimentos, tudo. exato, né? De incentivar a fazer É. um exercício, nem que vá junto aí, né? É importante, sim, esse apoio. E voltando agora a essa situação da adolescência como toda, essa transformação na para a pessoa. De repente, a criança percebe que o corpo dela está mudando, as coisas delas, enfim, os hábitos delas, os interesses estão mudando. E vocês recomendam como médicos essa interação da família. Existe alguma dica também para dar em relação aos amigos dos adolescentes, a forma deles se socializar, observar as companhias, alguma coisa nesse sentido também? Porque no exemplo de casa, mas vocês acabaram de falar de bullying, por exemplo, né? Como o adolescente lida com isso? Ou como os pais podem perceber que o filho está sofrendo bullying e como agir numa situação assim? Olha, então são dois, assim, primeiro vamos falar do bullying, né? Hoje, além do bullying, tem o cyberbullying, né? Que é pela internet aí também. Então, eu acho que se a gente tem um diálogo legal em casa, né? Ó, filho, como que tá na escola, né? Como que foi hoje aí seu dia? Às vezes o jovem não quer ser questionado. Então, olha, eu vou contar do meu dia hoje. Quando você se sentir à vontade, né? Conta aí do seu para nós também. E outra coisa, tem mãe que fala, ai, meu jovem vive trancado no quarto, né? Meu adolescente não sai do quarto. Entra no quarto, então, né? Não precisa arrombar uma porta, mas senta, conversa. Ele tá jogando videogame aí? Ah, do que você tá jogando? Interagem com esse jovem aí. Isso ajuda a gente perceber, né, como que tá nosso adolescente. Com relação aos grupos, isso é uma preocupação, sim, né? Existe o grupo dos nerds, os grupos na faculdade, infelizmente, dos maconheiros, existe o grupo dos esportistas, então é legal, sim, a gente perceber em que grupo o nosso jovem está envolvido e conversar. É isso que você quer, né, para sua vida, né? E orientar para grupos. Como a gente pode orientar? Olha, vamos fazer um trabalho voluntário com seus amigos? Puxa, olha que coisa bacana, né? Um grupo de amigos para trabalho voluntariado aí. E a gente direcionando aí o nosso adolescente para grupos bons, né? Em relação aos grupos, acho fundamentais, né?
é fundamental. Você vê, nós falamos de família, falamos de atividade e dos amigos. Então, lógico, você estando num ambiente favorável, a chance de você ter um desenvolvimento melhor é maior. Então, agora, isso também parte da orientação dos pais, uma visão externa para ver. Mas agora, você não adianta impor, porque a hora que você acaba impondo, ele acaba não aceitando. Então, você tem que ser no dia a dia. Então, é todo um relacionamento que vem em construção. Quer dizer, na realidade, não é que eu vejo, tem família que é de um dia para o outro resolver o problema. Não. Isso daí é construção. Como você constrói uma pessoa ao longo da vida. E você, o adolescente, você está passando por uma fase de construção. Muitas vezes pode ser turbulento ou não, mas o que eu vejo o adolescente, eu particularmente adoro adolescente. Eu acho que a casa que tem adolescente é uma casa animada, Alegre, né? alegre, Alegre, vida. ativa. Então você tem vida e você tem que estar atento, você tem que estar junto, você tem que fazer parte da vida dele, deixar ele crescer. E é muito bonito ver o adolescente crescer. Tá bom? Passar por essa fase, né? Sim. Você que passa essa fase, é muito Oh, legal essa muito fase. legal. Eu gosto muito da metáfora aí da borboleta, né? Era um casulinho, ele criança, né? E ele vai ter que espremer para sair. Ele só sai com uma asa bonita se ele passar pelo furinho do casulo, né? Então, esse virar adolescente, essa puberdade, é algo dolorido. Foi dolorido lá para os pais, aqui é dolorido também. Mas é um lugar que ele tem que passar para essa asa ficar linda, bonita e ele voar, né? Então é um período muito bonito, sim, É. né, da vida que a gente deve acolher, acompanhar também, Ajudar né? nesse voo, para que esse voo É seja um voo tranquilo. tranquilo, Eu vou voltar a uma coisa que ela falou agora no começo, o negócio da aborrecência. Isso me incomoda demais quando o pai fala demais. aborrecência. Acho que Também. dói para mim. Para mim é um Já, negócio já assim que cria uma barreira. para mim assim é uma coisa. Eu falo não, não é assim. Você não pode ter essa visão. O aborrecente, essa palavra para mim me incomoda demais. Eu fico irritado quando se fala essa Eu palavra, também. porque é uma fase muito gostosa. Eu acho que a gente Não vale a vamos pena. criar a barreira, né? Não, Não, não. E, vamos contribuir, né? e os pais não podem entrar naquela zona de conforto de não tenho nada a ver com isso e tudo se Não, resolve sozinho. Porque às é, vezes os pais também entram numa negação ou tentam ou não participam porque dá trabalho participar, sim. mas isso é ser pai, ser mãe, É, né? e acho até que essa foi a principal motivo de eu ter escolhido a ebiatria como especialidade médica. Quando eu tive meus adolescentes, tá, iam no pediatra, e daí? E agora, né? Com aquele monte de consultório com bebezinho, não, eles querem um consultório de jovem, de adolescente, alguém que tem esse olhar para eles, que é importante, né? Então eu sinto que muitos jovens falam, putz, que bom que eu tenho aqui alguém para falar, né, sobre sexualidade, sobre o que for. É importante, sim, ter alguém para acompanhar. Bom, eu adoraria Muito, né? ficar aqui muito mais tempo. Acho que a gente tem assunto para desdobrar ainda muito, mas a gente tem a questão aqui do nosso tempo. Então, doutor VR e doutora Maíra, eu vou pedir para a gente fazer um encerramento. Doutora Maíra, super obrigada pela sua presença, contribuiu demais. Tenho Imagine, certeza que todo mundo que está ouvindo está feliz foi com um a prazer. Obrigada informação. aí do convite. Doutor VR também. Doutor VR, uma frase para a gente encerrar hoje o nosso podcast. Olha, primeiro, adolescente é uma fase maravilhosa. Eu particularmente gosto demais. E nós, como adultos, como pais, tudo, médicos, herbiatras, a gente tem que mantê-los protegidos também, principalmente a parte de imunização, acho que sempre checar a imunização, a parte de saúde, orientação na alimentação, atividade física. Eu acho que o adolescente ele precisa de orientação e mostrar um caminho que ele tem pela frente, que é um caminho muito bonito, um caminho que tem muita flor ainda para dar. Tá? Vamos cuidar dos nossos Vamos agora adolescentes. cuidar, vamos protegê-los e cuidá-los. Doutora Maíra, Olha, eu acho que é muito nessa linha, né? A adolescência é uma fase linda da vida, tanto é que foi a que eu escolhi para cuidar, né? Mas eu acho que ela, bem acompanhada da família, da escola, do médico, tem muito mais chance de a gente ter um adulto saudável lá na frente, fisicamente e psicologicamente, né? Então vamos cuidar, vamos acompanhar esses adolescentes aí nessa fase tão linda da vida. então é isso. Muito, muito obrigada. Esperamos vocês no nosso próximo Prevcast e aguardamos sugestões aí para os nossos próximos temas também. Obrigada novamente.